Pono, Cat Deli. We rocking out to G-Town. All aboard the Ghost Train. Look, I could do this with these clowns. Jump in the chain, go G-Town. Telling you the boy Jimmy Breeze. Last call for your leave now. Stepping that Ghost Train. Blood never coming that road. Safe, I'm doing biz like go. Wait. Olá, sou o Ivan Serrano, mais conhecido no Instagram por Ivan Corsa TR. Este é o meu Opel Corsa TR de 86, que é basicamente, apesar de ser ainda da primeira fase, já é a terceira geração, porque eles começaram a ser comercializados e vendidos em 83. O meu percurso aqui com o Opel Corsa TR vem do meu irmão e do meu primo, já há muitos anos que basicamente tinham carros alterados, ou seja, paixão por este carro, não este modelo, ou seja, não este carro, mas este modelo específico, foi de um rapazinho que tinha 10 aninhos, que já via os carros da fibra, que a malta agora chama as naves espaciais, mas se calhar foi derivado dessas naves espaciais que temos agora, as suspensões a ar, as jantes diferentes, as cores, o wrap, por aí afora. Veio através de um Corsa vermelho, um TR, que eu na altura nem sabia que modelo era, sabia que era um Opel, mas não sabia que era um Corsa ATR. Acabei por começar a dar asas a conhecer mais o modelo em si. O modelo em si não é um modelo nada de especial, apesar de haver vários. Este trata-se de um modelo GL, que de extras na altura era este para-choques frontal, que não tem nenhuma saliência, neste caso nenhum desnível para a grelha swing, que já é mais bicuda, e trazia esta grelha que a maior parte da malta chama os favos de mel, mas é a grelha original Opel Corsa TR. De alterações que eu tenho aqui, tenho estas jantes que é do Astra G, mais para dia a dia, porque eu tenho uma Stuttgart ST7, que já são mais largas, dá uma postura completamente diferente ao carro. Decidi retirá-las por algum tempo e guardá-las porque é uma jante que até é bastante cara e está com elas dia a dia cá por dar cabo delas, e também derivado às leis que nós temos no nosso país. Apesar das jantes estarem legais no livreto, se saírem um bocadinho mais fora da carroceria, estás direito a levar uma inspeção dele. Procedi também à montagem de um interior Luxus, que este carro trazia interior cinzento às riscas, adaptei o interior verde, que não é muito fácil de encontrar nos dias de hoje, que é da época de 83-84, este interior, que em global traz os frisos das portas que aqui estão montados. Nesse caso do Luxus é de encaixe, no meu teve que ser colado porque não é de lá. Os ares traseiros, que foi uma oferta de um rapaz que eu me dava na altura, mesmo os frisos das portas foi uma troca que a gente fez amigável, porque estes frisos cada um vale 50 euros. Os piscas brancos também não saem originalmente, vem neste caso laranja. O colega meu da Lourinhã, que é o Faria, conseguiu arranjar algum material vindo de Espanha e acabou por me arranjar estes, vendeu-me a um preço mais acessível devido ao tempo que nós já nos conhecemos. A pintura tem basicamente 1 ano e meio, não tem mais que isso. A pintura, o carro tinha sido pintado há um mês, quando foi para o evento do Low Nation, a segunda edição do Low Nation, foi onde o carro também foi premiado e que até trouxe um longboard para casa. Muitas vezes falamos em tops, mas acho que o melhor top que nós temos em Portugal é ser aceito no evento. Porque antigamente, quando eu comecei a conhecer o Stance, ainda não tinha carta, que ainda foi do tempo do Airfield, quem é mais velho conhece o Airfield, que era no Aeródromo de Fátima, já havia muito entusiasta de Opel Corsa que eu já acompanhava, que era o carro do Casquinhas, o famoso amarelinho GTSR, o Damião com o TR dele, que aquilo é castanho, e entre outros entusiastas também, que é o Mário Rui também com o seu TR verde, que era da irmã, que tinha umas BBS originais que eu adorava, aquele carro que baixava nas horas estático. E na altura não era fácil entrar num evento de stance com umas jantes, por exemplo, réplicas, com wraps, o carro tinha que ser genuíno. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, a malta também não valoriza tanto isso, mas acho que a malta devia valorizar os projetos de cada um. Acho que a essência está naquilo que nós damos a conhecer, nas pessoas que vamos conhecendo, no percurso que vamos levando. Ou seja, eu falo do percurso que já tenho este carro há 11 anos. Ou seja, pegares numa carroceria que ninguém queria, porque este carro o meu irmão comprou, o carro ninguém o queria. O meu irmão foi a doideira, vou comprar um TR, e apareceu-me com o carro, que era um carro que eu já queria comprar, que já tinha visto à venda.
O meu irmão surpreendeu-me, ele queria-me dar um de 4 portas na altura, porque sabia que eu adorava muito este modelo, e quando apareceu com este, eu disse-lhe que queria este. E ele disse, não quiseste tudo de 4 portas, também não levas este. No entretanto, depois tirei a carta, acabei de tirar a carta, o carro deixou de pegar, dar luzes, nada. E o meu irmão encostou lá, e ele disse, olha, toma, se o carro pegar e der luzes e tudo, o carro é teu. E eu não é que, assim meio nervoso, né? Primeiros dias de carta, olho para o carro, era aquilo que eu queria, apesar de tipo, ou seja, tu olhavas para a traseira, era buracos. Os painéis, tudo, opá, estava muito mal. Teve que levar o motor também nessa altura e é as histórias que ainda hoje, acho que a história mais bonita que o carro tem foi quando eu dou a chave, o carro pega a fazer uma fumarada azul enorme e tudo mais, e as luzes trabalharam. Virei para o meu irmão, olha, o carro é meu. E ele, olha, andas com o carro e vês o que é que achas dele, e depois eu realmente decido se tu dou ou se tu vendo. Bem, se fica na expectativa assim, ele não me vai dar porque foi um esforço que ele fez para o comprar, que ele também gostava muito deste carro. Ele viu que eu gostava tanto do carro, e entretanto ele estava em França, e nessa altura foi de férias, foi para a França, e eu assim, vou fazer uma surpresa a este malandro, vou pôr a grade do deixadilho, as jantes alargadas, pintar o carrinho todo, arranjá-lo, e assim foi. Fui com bate-chapas lá perto, fui à secata, comprei uma frente e uma traseira para se colocar, foi o que foi feito. Entretanto falei lá com um senhor já de idade, que me reparou os podres do carro e pintou-me o carro a um preço mais acessível, porque o homem gostou muito da minha maneira de ser e de eu querer restaurar o carro. E com o passar do tempo o meu irmão chega cá à França, olha para o carro e diz assim, era exatamente isto que eu queria. E opa, deu-me um abraço enorme, agradeceu-me por eu não ter desistido do carro, e ainda hoje me pergunta porque é que eu o tenho. É o simples facto de o valor sentimental que ganhamos às coisas. Se calhar para muitos o dinheiro que eu gastei aqui não o gastaria. Mas eu continuo a gastar, e das forças que me dá também é a minha mulher, que me acompanha, apesar de eu ser um maluco do caralho, que eu pego neste carro, vou para todo lado, já fui à Espanha, já corri tudo, andava com uma caixa de 4 a puxar a 16, onde é que isto cabe na cabeça de alguém, que foi umas Mercedes Vito que eu também tive, também foi uma trajetória enorme que aquelas jantes, que aquilo foi uma miséria para adaptar, fazer contas e não sei o quê, e depois fui andar com elas, não consegui andar com elas porque o carro tremia por todo lado, que as transmissões não aguentavam. Depois era, pá, sei lá, a doideira de, tinha umas BBS, já tinha essas Mercedes lá encostadas, via a suspensão a ar à venda, vendia jantes para comprar o ré da suspensão que andava com a doideira há muitos anos, porque muita gente hoje em dia diz assim, vou pôr uma suspensão a ar. Não pensam como é que vão fazer, chegam ali e deixam e vão buscar o carro depois mais tarde. Aqui não foi o caso, o meu irmão está em Espanha, o outro irmão meu, mandou uma suspensão, olha aí, não era isto que tu querias, estava por 500 euros, fui buscar lá com o Ruiz à meia-noite, vendi as jantes no mesmo dia, peguei, fui buscar a suspensão, o homem ficou admirado da maluqueira de eu querer ir buscar esta suspensão. Não é uma suspensão nada demais, é uma suspensão manual, hoje em dia são poucos os que usam uma suspensão manual e que querem ter uma suspensão manual porque isto é o eixo, ou seja, se perderes ar de um lado vai perder do outro, tem as suas peripécias, mas até à data não tenho tido problemas. Também tenho que agradecer também à Load-Ups pela suspensão frontal, que foram eles que me fizeram. No caso eu era para mandar uns amortecedores para cima e o rapaz foi tão acessível e tão humilde para comigo que ele disse, olha, faço-te este valor e ofereço-te os amortecedores. Paguei, o rapaz veio, tudo impecável até à data, zero problemas. Atrás concorri neste caso à malqueira de um velhote de 60 anos que ele disse assim, ó jovem, se queres pôr umas bolsas de ar atrás, experimenta dos bancos de uma Scania. Eu dou um banco de uma Scania. Estou-te a dizer, comprei-as por 30 euros as duas, montei-as até aos dias de hoje ainda cá estão. Os casquilhos estão a agarrar as bolsas eram do empilhador, cortei-as, fiz-as à medida com a furação certa e estão apartadas às bolsas e anda até aos dias de hoje. E aliás, epá, é aquelas histórias que a gente diz assim, será que isto vai funcionar e funciona mesmo? E depois pronto, pá, depois outras alterações que é o eixo cortado para poder andar de jante 13. Depois também foi uma adaptação de umas pontas de eixo com o Tifa, que é um rapaz que também já tem um TR já há muitos anos, que foi uma inspiração para o carro que eu tenho agora, e que me ajudou bastante também na construção das coisas. Me disse, olha, eu faço-te as pontas de eixo, vem cá buscar, paga X, eu faço-te isso, só tens que mandar furar e soldar. E foi o que eu fiz. E lá estão,
que foi mais triste para mim foi, tinha o carro aceito no Summer, no terceiro ano, e partiu um pistão. Ou seja, um motor 1200, para quem conhece estes motores, para partir um pistão é obra. Eu, com a puta da pressa para ir para o trabalho, arranco, o motor nem aqueceu nem o caralho, na reta, partiu o motor. Vi com o motor a bater até casa, estou triste, né? O que é que eu vou fazer à minha vida? A minha mulher disse, não, vai, agora desmontas, eu ajudo-te, e arranjamos o cofre de motor que já era o que já estava planeado, que era o que o carro precisava. Estava num estado já um bocado degradado, derivado de 8 anos de coilovers, mais as viagens que foram feitas durante esses longos períodos. E graças aos amigos que eu tive na altura, hoje em dia a maior parte deles não falo para eles, por causa de peripécias, lá está, é as comparações que a gente às vezes não deve fazer, e às vezes a nossa teimosia. Fizemos, reparei o cofre de motor com a minha mulher, um colega meu veio cá, cortou uma chapa e soldou-me chapa, andei um ano com o carro em cima dos preguiças, a olhar para ele todos os dias cheio de pó, pensar assim, quando é que este carro anda? E eu ia para lá todos os dias batalhar, mas a minha mulher, ela às vezes já farta de estar ali e de maturar, nunca baixou os braços. O colega meu, entretanto, veio cá, pintou-me o cofre de motor, foi o mesmo rapaz que me pintou o carro, que é o Tiago Tintin, também tem um Corsa, por incrível que pareça, e pá, acho que os carros, no meio desta história toda, o que é que consiste isto? É o não desistir, o persistir e ligarmos àquilo que nós temos. E quando alguém nos vem perguntar o que é que podem fazer para andar no mesmo estilo que nós, ou no mesmo rumo que nós, ou tentar fazer igual a nós temos de nos sentir felizes por isso. Porque estamos a inspirar alguém, estamos a ajudar alguém. Essa pessoa, depois tu vais vê-lo no evento a seguir, vais-te sentir satisfeito, que é uma das pessoas que me deu satisfação ver entrar em eventos em Portugal, foi o Rafa do Mundo dos Corsas. O miúdo foi gozado por muita gente. O carro não estava nada demais. O rapaz tirava dúvidas com outras pessoas e ninguém lhe dizia o que é que havia de pôr, o que é que havia de fazer. E dei-lhe alguns, como é que eu hei de explicar? Dei-lhe 2 dedos da mão e ele aproveitou a mão inteira. Com isto eu quero dizer o quê? Seguiu os meus conselhos e de outras pessoas mais, e agora tem o carro que tem. E hoje em dia eu vou com ele, divertimos-nos. Os carros é uma desculpa para a gente se encontrar. E é um orgulho de ver que a comunidade Opel Corsa TR continua a evoluir. Pois, pá, com o miúdo entusiasta dos Opel Corsas, na altura, quando tirei a carta, criei um grupo de Opel Corsa TR, era um grupo Facebook, era uma coisa mais privada. O grupo até tinha bastante sucesso, só que depois, com o passar das redes sociais, começou a vir o Instagram, TikTok, etc. A página começou a ficar um bocado esquecida, porque os grupos deixaram de haver, não é? E TR Portugal disseram-me assim, malta que já estava comigo há muitos anos, e disse, porque é que não crias a página de Instagram? Mas sempre a insistir comigo, vou criar para aqui. Na altura tinha um grupo grande de distância, que infelizmente agora decidi acabar com ele por algumas divergências, que não vale a pena falar. Quem lá estava sabe disso, e quem fala disso, se fala da forma errada, isso já vai da cabeça deles. E agora tenho a página TR Portugal, está a ter bastante sucesso. Temos seguidores alemães, também mandam os carros para a gente publicar, espanhóis, e falamos um pouco da história dos TRs e do caminho que vão percorrendo ao longo do tempo, e a página tem estado a ter bastante sucesso. Quem quiser seguir é TR Portugal 2016. Quem tiver um TR, mesmo que seja original, pode enviar, que nós não vamos estar aqui a diferenciar se está alterado, se não. O que interessa é a genuinidade da pessoa e o tempo que a pessoa tem o carro, e da história em si do próprio carro, tal e qual como da história do meu. Também chorei muitas vezes, e das vezes que mais chorei foi quando veio uma inspeção B. O percurso do carro vai continuar enquanto ele quiser andar, e quanto o coração dele, que ele tem agora de momento, andar, vou continuar a percorrer. Agora um bocadinho mais devagar, porque vem um bem ser, Deus queira que ele ganhe o gosto do pai, e que quando algum dia eu fechar os olhos ele continue a andar aquela lata velha, que é mesmo isto, carro. Já tem 40 e tal anos, e é um gosto enorme andar com ele. E por incrível que pareça, este carro tem 10 anos a mais que eu sou de 96 e ele é de 86. E olha, lá anda. E quando falam dos fits, o carro agora não tem fit. O carro está umas jantes banais,
rodas todas para dentro, mas a minha cena é rodas para fora, côncavas, com aba, siga. Eu gosto é do carro que parece uma tartaruga. Tu olhas para aquilo, vês o carro mesmo, esquece. Tu não consegues passar pelo carro sem tirar uma foto. A minha história basicamente é esta. Pá, estou um bocado triste com os eventos de distância em Portugal. Não pelas pessoas que os organizam, mas pelas pessoas que vão. Não interessa se o carro é de fulano ou surpreende. Temos que valorizar o projeto de cada um. Temos que valorizar a história de cada carro. Para mim é mais bonito um carro que tenha uma história, que tenha tido trabalho, feito pelo proprietário, um esforço que o proprietário fez para receber essa taça, do que um carro que vai para dentro de uma empresa para ser feito, para mostrar que gastou dinheiro e que vai lá só para ganhar o top e depois acaba-se o ano de eventos, desmancha o carro todo e mete à venda. Isso para mim não tem valor. Eu falo e muita gente fala, não sei o quê, aquelas bate-bocas, tu tens réplicas e eu não tenho, e quando vais a ver esse tipo de pessoas têm réplicas e acho isso incorreto. Não interessa a gente que tu tens, interessa é a postura que o carro tem, porque o stance não se trata se tu tens umas jantes de fulano ou se o carro foi montado na casa de fulano. O que interessa é a postura que o carro tem. Quem critica o tuning e a fibra, que muitos fazem isso, não sabem avaliar o projeto de uma pessoa. Seja de stance, seja do que for. Porque aquele carro tem trabalho. Se calhar o triplo do trabalho do que o teu carro tem. Que é uma janta, uma suspensão e uma pintura. O interior com umas baqueias. Isso não conta. Conta é o gosto que tu tens a fazer as coisas. O que conta é o esforço que tu fizeste para teres as coisas montadas. O que é que interessa se tu tens umas OZ da China ou se eu tenho umas OZ originais? O que interessa é o carro estar composto, estar como deve ser. Conheço um rapaz que tem uma Megane, que é o Abreu, da FKA. A carrinha dele tem tudo. E esse rapaz lutou tanto para ter a carrinha, e é uma carrinha que em Portugal não é valorizada. Porquê? Por ser uma Megane. Por determinadas coisas. Por não ter a melhor suspensão. Não, a carrinha tem tudo o que ele sonhou ter, com muito esforço, e é uma pessoa que, para mim, a meu ver, merece o devido valor. Não pela carrinha, mas pela pessoa em si, que é uma pessoa 5 estrelas e que me apoia todos os dias. E que me atende o telefone como se fosse falar com alguém. Mesma coisa aqui com o Luís, não é porque está no canal dele que estou a dizer isto. Acho que vocês devem subscrever o canal dele e acompanhar, porque há muitas histórias para contar. O dia-a-dia de cada um é para contar. E ele hoje em dia está-vos a dar o prazer e o privilégio de mostrar no Instagram, no Facebook, o dia-a-dia dele enquanto fotógrafo e videógrafo. E para vocês terem uma pitada do que é o trabalho de um fotógrafo, da edição, do trabalho que dá a procurar um carro para filmar, para fotografar. Luís Jesus foi uma pessoa que começou do nada. Estou a falar disto, não interpretem como estar aqui a aparecer. É mesmo as minhas palavras sinceras, nunca lhe o disse, mas vou-lhe o dizer, que é a motivação que ele ganhou ao longo dos anos. Teve parado sim, por causa de ligar às vezes a certas coisas, e ele agora não está a fazer o contrário, está a mostrar a essas pessoas que criticam o trabalho e o valor que ele tem. Não se trata de investimentos, trata-se de caráter, humildade e persistência. Tal e qual como nós temos carros velhos, persistimos para eles continuarem a andar na estrada. Malta que critica quem faz vídeos, quem critica a maneira da pessoa fazer, tente fazer primeiro, para ver o trabalho que dá, para criticar. E uma mensagem para ti que estás a começar nos eventos de distância: foca-te em ti primeiro, valoriza o teu carro e não vás aos eventos por ser um evento, faz o carro para ti. Se o carro for recusado, não fiques triste. Melhora a tua perspectiva e a tua maneira de ver as coisas, mesmo o teu próprio carro, melhora a tua maneira e tenta novamente. Nunca desistas dos teus projetos e não faças carros para andares um ano a ganhar tops e despejares logo assim. Isso não gostas de carros, gostas de taças. As taças não valem nada, ficam numa prateleira. Já ganhei algumas, é verdade. O skate longboard está lá, ainda hoje cumprimento a pessoa que me deu e tenho muito gosto em cumprimentá-lo, porque ele valorizou não o carro, mas o trabalho que eu tive. E perdeu 1 hora da vida dele, nesse dia, para ouvir a história do meu carro. E acho que isso é o mais importante. E a todos os que chateiam por causa de brigas da treta, por causa de um código de desconto ou de uma coisa qualquer, deixem-se disso. O mundo dos carros é mais que isso. Não interessa se aquele tem um escape melhor que o teu. Não interessa se aquele anda a fazer corridas. Mas tu é teu amigo, tens que o puxar para o lado correto e não para o lado errado. A vida é mesmo assim. Nós envelhecemos, o pensamento vai mudando e as nossas circunstâncias vão mudando.
Portanto, malta, um grande abraço a todos, subscrevam aí o canal do Luís e sigam aí também para mais histórias como a minha e outras mais que vêm por aí. Um abraço a todos vocês.